Durante a Idade Média, a varíola, juntamente com a peste negra, foi responsável por várias epidemias e por milhares de mortes. Embora não se conhecesse seu agente etiológico, várias medidas de controle foram utilizadas, como isolamento, quarentena, variolização e imunização. Os primeiros relatos da varíola ocorrem a partir da era cristã, principalmente a partir do século IV. A doença tornou-se mais evidente com a grande concentração de pessoas e o surgimento de grandes cidades ao longo dos vales dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, Ganges, Amarelo e Vermelho. Há outra hipótese também que a varíola tenha se originado na Índia. A varíola foi um problema de saúde pública na Europa, sendo as crianças suas principais vítimas. Em alguns locais, a criança só era considerada como membro da família e recebia seu direito de herança e sobrenome após sobreviver à doença. A transmissão dessa doença se dá pelo contato com as pessoas doentes ou objetos que entraram em contato com a saliva ou secreções desses indivíduos. Em 1980, a varíola é considerada pela Organização Mundial da Saúde erradicada, graças à vacinação. O impacto social mais visível foi que as populações indígenas das Américas foram devastadas pela varíola, a qual foi trazida por colonizadores europeus entre os séculos XVI e XVIII. Os dados estatísticos, a varíola foi uma doença de grande impacto na saúde pública mundial. Em 1967, 33 países ainda eram considerados endêmicos, com cerca de 10 a 15 milhões de casos notificados por ano. Como a mortalidade média atingia a casa dos 30% em pessoas não vacinadas, cerca de 3 milhões de mortes ocorriam anualmente. Eles atingiam principalmente a faixa etária de menores de 15 anos, ou seja, 80% dos casos. Em 16 de outubro de 1971, cerca de 88% da população brasileira havia sido vacinada. E atualmente, o número de casos por ano é de menos de 15 mil no Brasil, sendo então raro. A varíola assombrou durante muito tempo a humanidade, sendo responsável por mais de 300 milhões de mortes desde seu surgimento. O impacto da doença foi tão grande que povos africanos e asiáticos acreditavam, no século XVII, que aqueles que sobreviveram à doença eram escolhidos de Deus. Sua eclosão está diretamente relacionada à falta de vacinação, uma vez que, antes do século XVII, não havia meios eficazes de se prevenir contra a doença. No mesmo século, a vacina antivaríolica foi descoberta. Entretanto, a doença só foi erradicada em 1980. Sendo assim, por que demorou tanto tempo para que a doença não se tornasse mais uma preocupação tão grande no mundo? Tais responsáveis estão atrelados à dificuldade de sua aplicabilidade, sendo que um dos fatores mais agravantes, a resistência popular, a qual é responsável por mais de 2 milhões de mortes no mundo anualmente, que poderiam ser evitadas. A varíola era um vírus que costumava ser contagioso, desfigurante e muitas vezes mortal. E como sabemos, ela se propagava facilmente. Ela se propagava através da tosse e do espirro, por meio de beijos ou por bebidas compartilhadas, por meio da saliva, por contato com a pele, apertos de mão ou abraços, por produtos sanguíneos, agulhas sujas ou sangue não testado, ou por toque em uma superfície contaminada, como cobertor ou maçaneta. Com isso, a gente pode concluir que a varíola afetava toda a população. Como em toda doença, o grupo mais afetado são as pessoas mais pobres, por falta de recursos e de informação sobre a prevenção. Em relação às pessoas com o maior risco, temos os idosos, porque eles podem morrer, né? E as crianças, por não terem anticorpos suficientes para a defesa do seu corpo contra aquela doença. A maioria das pessoas que morreram em decorrência da varíola eram pobres ou negros. Eles eram marginalizados. A falta da higiene e a ausência de saneamento básico, característicos da vida que eles levavam, foi o que acelerou o processo da disseminação e o agravamento da doença, fazendo desse grupo mais atingido.